Insônia, intolerância alimentar, gastrite, esofagite e muito medo de morrer. Sabe qual é essa relação? Sabe qual é a relação que tudo isso tem a ver com medo? Muito bem, eu quero compartilhar um caso de consultório que uma cliente me procurou dizendo: Ju, olha, eu não consigo mais comer nada, meu intestino é preso, eu tenho gastrite, esofagite, intolerância a quase todos os alimentos, eu não consigo dormir e eu carrego um medo muito grande. Olha só que interessante, né? Ela falou assim que quando ela come, né, determinados alimentos que tinham glúten, que tinham lactose, ela fica com uma sensação de que o esôfago estava fechando e que ela demora muito, o intestino dela era muito lento, ou seja, ela demorava muito para ir no banheiro, passava dias sem evacuar. E olha só que interessante, antes de começar o processo terapêutico dela, só com a anamnese eu já sabia que ela tinha muitas questões de medo, porque se o intestino é preso, ela tá com esse movimento de prender, ou seja, esse movimento de prender é o quê? De medo, de tensão. Quando ela falou para mim: Ju, a minha esofagite, quando eu como, a minha esofagite parece que tá me sufocando, vai me prendendo, me sinto sufocada, ou seja, é o mesmo movimento. A insônia, o que é? Nada mais é também que o medo que a gente carrega de forma inconsciente desde lá da infância. E fazendo, né, o processo terapêutico, ela me contou que o pai dela era alcoólatra e chegava todos os dias à noite em casa, bêbado, gritava, fazia um escarcéu, às vezes batia na mãe e ela tinha muito medo todas as noites do que poderia acontecer. Olha só que interessante, quando a gente vai atrás da raiz, na inicial, é o medo. Medo de quando ela estava no ventre da mamãe, e aí a mãe, né, esperava todas as noites o pai chegar bêbado, alcoólatra, e tinha toda aquela briga, e a mãe sempre ficava com muito medo. Como essa minha cliente estava dentro da barriga da mamãe, o que aconteceu? Ela também sentiu todo o medo, né, que a mamãe sentia, às vezes de apanhar, de não saber o que ia acontecer. Essa criança nasce, cresce e a rotina de alcoolismo do papai continuava, saía, bebia e todas as noites o papai chegava gritando e discutindo com a mamãe, era todo aquele escarcéu e ela não conseguia dormir. Olha só que interessante, né? O subconsciente vem mostrando para ela que ela carregava muitas questões de medo dentro dela, ou seja, o intestino estava muito preso. Desde muito pequena essa criança tinha o intestino preso. E aí essa criança cresce, se torna adolescente, adulto, e na fase adulta, o que acontece? Ela também, além da intolerância alimentar e todos os problemas gastrointestinais, ela também, né, tem a infância, a insônia. E o que a insônia representa? A insônia representa de que lá no passado, essa criança vivenciou coisas, principalmente à noite, de muito medo. Ou seja, olha que interessante, papai não tá mais na casa dela, mas de forma inconsciente, a mente dela entende que eu preciso estar alerta, porque a qualquer momento algo de ruim pode acontecer. Porque era esse alerta que ela tinha todas as noites quando era criança. E ela cresce, não tem mais briga de papai, não tem briga mais de mamãe, mas mesmo assim ela vem carregando essa programação, mente subconsciente, de que eu não posso relaxar à noite porque algo terrível pode acontecer. E essa mulher, né, ela não consegue relaxar à noite. E aí o que a gente fez? A gente foi lá no ventre, ressignificamos o evento causador inicial, limpamos todo o lixo emocional desde o ventre até a barriga da mamãe, adolescência, para que, né, na fase adulta essa minha cliente não tenha mais as questões de medo. Inclusive ela também tinha fobia de avião e foi embora, né? Porque quando a gente tem medo, o medo ele vai se ramificando, né? Medo de comer, medo de passar mal, medo de viajar de avião, medo de sair de casa, medo. Então o medo vai sendo ramificado, né? E quando a gente encontra a causa raiz emocional, muitas vezes com um processo terapêutico específico para intolerância alimentar, o cliente ele ganha, né, ele tem muitos ganhos secundários. Por quê? Porque a mesma causa raiz da intolerância alimentar muitas vezes era a causa raiz de outros medos, que também é nesse caso da insônia e também, né, da fobia de avião. Então, nesse caso de consultório, é para você entender quais são as relações de tudo que a gente vivenciou lá dentro da barriga da mamãe, lá na nossa infância, que vem causando todos os sintomas físicos. Porque, segundo a linguagem do corpo, todo sintoma físico tem uma causa emocional. E aqui o meu trabalho é para a gente limpar as questões emocionais que o seu corpo, o seu aparelho gastrointestinal não está conseguindo digerir. Então, se você está com intolerância alimentar, insônia, gastrite, esofagite, tem fobias, quer dizer que existem muitas
muitas questões emocionais de medo dentro de você. Se o seu intestino é preso, quer dizer que de forma consciente ou inconsciente você carrega muito medo dentro de você. A sua criança interior precisa, ser revisitada, seja no ventre, seja na primeira infância, e limpar todas essas questões emocionais para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem. E Juliana, como é possível, fazer essa limpeza do lixo emocional? Essa limpeza do lixo emocional é possível fazer através da hipnoterapia individual online, onde eu, Juliana, sou a sua hipnoterapeuta e te auxilio no seu processo terapêutico, ou também através do CEIA. CEIA significa Clube Ex-Intolerante Alimentar, que é o meu curso digital, onde eu te ensino a você mesma se autotrabalhar, trabalhar todas as questões emocionais que estão deixando você com intolerância alimentar, com síndrome do intestino irritável, gastrite, esofagite, ou seja, você vai aprender a limpar todas essas causas emocionais que estão deixando você, com tantos sintomas físicos. O mais importante, seja com um processo único, exclusivo em cima da sua demanda ou através do CEIA, é que ambos, tanto a hipnoterapia quanto o curso, eles têm resultados. Ou seja, o mais importante é que é possível sim você parar de tratar apenas o seu sintoma e ir atrás da causa raiz inicial, para que você possa voltar a comer todos os alimentos de forma saudável e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem. Para mais informações sobre o meu trabalho, é só clicar aqui no meu site, que lá tem todas as informações.